Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, Portugal, na Europa. Você que gostaria de estudar teologia, anote aí o meu e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com. pastorronaldopereira@hotmail.com. Olha, eu agradeço muitos irmãos via Facebook que têm sugerido uma série de temas. Eu quero trazer aqui um tema a qual alguns irmãos têm nos pedido, que é sobre o dízimo. Eu quero ler aqui um dos versículos, ou seja, para muitos crentes, o versículo mais chato da Bíblia. Essa que é a grande realidade. É um versículo que quando se lê na igreja, muitos querem até levantar e ir embora. Outros querem chegar no culto depois que se lê esse versículo. Outros até mesmo querem ir ao banheiro para que não ouça esse versículo. E assim por diante. Mas eu vou ler, que é o versículo mais lido nesta hora nas igrejas evangélicas. Acho que não é preciso falar muito, que é o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. É um dos versículos mais lidos em algumas igrejas evangélicas. Aliás, alguns pastores, eu não sei porquê, em todos os cultos só lê esse versículo. Até parece que a Bíblia só tem esse versículo, pastor. Mas a Bíblia tem 32.100 e tal versículo. Portanto, não fique preso só a esse versículo. Alguns líderes são extremamente tendenciosos. Só pregam a sua teologia somente nesse versículo. Mas a Bíblia não é só esse versículo. A Bíblia possui mais de 32.000 versículos. Você precisa se atualizar mais. Mas o tema é sobre o dízimo. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Essa linguagem, irmãos, é uma linguagem contemporânea. É uma linguagem contemporânea para aqueles dias atuais, para que possamos entender melhor dentro da hermenêutica. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? É uma pergunta. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Interessante, nós pastores damos tanta ênfase aos dízimos e esquecemos um tanto das ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, dízimo não é para pagar aluguel. Não está escrito na Bíblia. Dízimo não é para pagar salário de pastor. Dízimo não é para comprar imóvel, carro para a igreja. Dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor, para socorrer aos crentes necessitados. Então você que é pastor, você que é líder, tendencioso a pregar esse versículo isolado e tira do dízimo para pagar aluguel, para até mesmo pagar o vosso salário, saiba disso. Isso não tem fundamento na Bíblia. Diga qual versículo na Bíblia que se refere o dízimo com dinheiro. Dízimo não se refere com dinheiro. Aquela linguagem, e essa linguagem a qual nós estamos lendo, é uma linguagem contemporânea. Para que os irmãos tenham uma noção, dava-se o dízimo do endro, da hortelã, o dízimo na área da agricultura, o dízimo na área agropecuária. Por exemplo, pegava-se uma certa quantidade de animais, a 10ª parte,
e ele oferecia ao Senhor, que era o dízimo. A Bíblia diz: trazei no plural todos os dízimos. Todos os dízimos. Então, se nós contextualizarmos esta mensagem em pleno 2014, a 10ª parte que nós tiramos do nosso salário, se durante aquele mês vendemos um imóvel, vendemos um carro, recebemos algum dinheiro, temos o dever também de tirar a 10ª parte. Muitos irmãos têm se alienado, se robotizado, se enfeitiçado em apenas tirar a 10ª parte do seu ordenado. Então, em primeiro lugar, desta mensagem sobre o dízimo. O dízimo, nesse contexto, nos traz uma linguagem contemporânea. Não temos autoridade divina, não temos nenhuma autoridade hermenêutica de contextualizarmos todos esses fatos em pleno 2014, na dispensação da graça. O dízimo é do Senhor. O dízimo não é para pagar renda de igreja, não é para pagar aluguel, não é para cobrir rombo de igreja. Meus irmãos, meus amados, meus senhores e minhas senhoras, nós lendo aqui, continuando: para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Sabe por que muitos crentes não prosperam? Porque não fazem prova de Deus. Tiram a 10ª parte do seu salário, que trabalha, vai à igreja, entrega para o tesoureiro, mas ele nunca foi instruído a fazer prova, apenas a entregar, a devolver ou a entregar ali a igreja, a tesouraria da igreja, onde é registrado que ele entregou, que ele devolveu, mas não é instruído a fazer prova. O dízimo deve ser consagrado ao Senhor. O crente, você que é pastor, você que é líder, instrua, segundo a Bíblia, o seu crente, o membro da sua igreja, a fazer prova do dízimo. Muitos não têm prosperado, porque entregam ou devolvem o dízimo, apresentam ao Senhor, mas não fazem prova. Esses não prosperarão. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Se o teu membro está passando por uma necessidade, é dever da igreja auxiliar aos necessitados. Para isso, esse fundo de ajuda nada mais é do que o dízimo. Está aqui na palavra do Senhor. E a Bíblia continua dizendo: e por causa de vós repreendereis o devorador. Naquele contexto, o gafanhoto, a locusta, que eram insetos, pragas que devoravam lavouras, se referindo ao devorador, ao gafanhoto emigrador, uma praga terrível. Então, se referindo à questão da agricultura, o dízimo é exatamente para abençoar o cristão na área da prosperidade. O dízimo não é para salvação. Quem salva é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Portanto, não venhamos a confundir, a misturar dízimo com salvação. Dízimo não é santificação. Dízimo não é salvação. Dízimo não é libertação. Dízimo não é cura divina. Dízimo é bênção de prosperidade. Você quer ter uma vida próspera, espiritualmente falando e materialmente? Seja um dizimista. Agora, você que é pastor, você que é líder, use a palavra de Deus. Seja temente ao Senhor. Seja sincero. Seja honesto. O dízimo
é para que haja mantimento, não é para pagar o teu salário como pastor. Isso não tem fundamento bíblico. Senhoras e senhores, o dízimo é uma necessidade da obra do Senhor. O dízimo é uma questão de fé. Muitos até mesmo querem fazer uma alusão, pois a Bíblia diz aqui nesse exemplo, roubará o homem a Deus? E Deus falando, todavia vós me roubais. Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se você não tem fé, você nunca vai ser um dizimista. Agora, você que é um dizimista, aprenda uma coisa. Entregue, devolve a Deus a 10ª parte de todos os dízimos. Não é só de um dízimo. A Bíblia está falando de todos os dízimos. E faça a prova do Senhor. E por causa de vós, diz o Senhor, repreenderá o devorador. Meus irmãos, é um processo. Devolver a Deus com fé todos os dízimos. A Bíblia diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meus amados irmãos, quem salva é o Senhor Jesus. Não é o fato de você ser um dizimista. O fato de você ser dizimista não lhe credencia a ter uma vida eterna com Deus. Quem salva é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dízimo, quantos que não podem, que não têm uma renda, que não têm um ordenado, não há condições. Essa palavra não lhe cabe. Deus não cobrará dessas pessoas. Mas você que tem condições, Deus tem te abençoado. Deus tem te dado condições. E você não é um dizimista. Você pode ter certeza que, segundo a palavra do Senhor, você nunca vai prosperar. Há crentes que serão salvos, que vão morar com Jesus na glória, mas enquanto viver nesta vida, nunca vão prosperar. Quem sabe, meus amados irmãos, eu esteja falando com crente que nunca prosperou, nunca foi um dizimista fiel, nunca devolveu a Deus todos os dízimos e muito mais, nunca fez prova de Deus. Então não é só entregar o dízimo, meus amados irmãos, não é só devolver o que pertence ao Senhor. Além de devolver, você tem que fazer prova de Deus. Atenção, pastores e líderes, instrua os irmãos, além de devolver aquilo que pertence ao Senhor, instrua-os para que eles façam prova de Deus. Eu me lembro, um dos maiores exemplos está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 30, 31, 32, quando Jacó fez um voto com Deus, ele derramou o azeite, e naquela viagem que durou cerca de 14 anos, quando ele foi trabalhar com seu tio por nome Labão, diz a Bíblia que ele fez um voto com o Senhor, dizendo, se o Senhor for comigo e me der pão para comer, roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa de meus pais, de tudo que eu ganhar, certamente lhe darei o dízimo. Diz a Bíblia que Jacó prosperou, foi um dos homens mais prósperos e depois mais ricos de toda a história. Uma coisa é a prosperidade, outra coisa é a riqueza. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dízimo é uma questão de fé. E o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Dízimo não é para comprar carro. Dízimo não é para pagar aluguel de igreja. Para isso, a Bíblia está dizendo aqui, além do dízimo, das ofertas alçadas. As ofertas alçadas é para o sustento material da igreja.
Agora, o dízimo é para que haja mantimento para atender às necessidades dos membros da igreja, daqueles que estão passando necessidades. Esse é o objetivo do dízimo. Deus vos abençoe, meus amados e diletos irmãos. Eu sei que esta mensagem irá mexer na vida de muitos pastores, de muitos líderes, mas eu, o pastor Ronaldo, eu não vivo da igreja, nunca vivi da obra do Senhor. Há 30 anos eu trabalho materialmente e Deus tem me abençoado e prosperado a minha vida de uma forma maravilhosa. Eu tenho autoridade para falar sobre o dízimo e sobre a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é obreiro, você que é pastor, que é fiel, que não tem usado o dízimo para outros fins próprios, mas tem usado para que haja mantimento na casa do Senhor, para atender o membro, para atender a ovelhinha do Senhor Jesus nas suas maiores dificuldades. Deus vos abençoe, que você continue sendo esse obreiro fiel, e eu tenho certeza que Deus tem te prosperado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Para aceder um dos nossos cursos teológicos, anote aí, pastorronaldopereira@hotmail.com, pastorronaldopereira@hotmail.com. Que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa. Eu peço para que os irmãos compartilhem os nossos vídeos de mensagem, envie temas, envie sugestões, seja qual tema for, por mais polêmico que seja, envie. Estaremos divulgando mais vídeos, mais mensagens. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.